Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi à região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, me lembro bem dos meus tempos de adolescência, quando a minha principal atividade na igreja era justamente no que hoje nós chamamos Ministério da Música, mas no nosso tempo era um coral. Nós tínhamos um coral e eu tocava harmônio, porque naquele tempo nós não tínhamos um teclado elétrico ou eletrônico, não é? Era um harmônio movido a pedaleira mesmo. E era muito comum nós cantarmos em casamento, e este salmo que nós proclamamos hoje era um dos que mais as noivas escolhiam. Feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz, tua esposa qual vinha fecunda no regaço de seu lar, teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. E nós cantávamos aquilo com muita frequência nos casamentos. E realmente existem aí dimensões muito importantes que nós precisamos resgatar sempre mais. Sabem, nós temos em primeiro lugar uma mania muito danosa de desprezar o casamento chamado natural, o casamento civil, por exemplo, ou as uniões estáveis. O casamento civil para nós tem valor, sim. Nós não queremos permitir que o próprio divórcio civil se multiplique. Também a união entre um homem e uma mulher, ainda que não marcadas pelo sacramento, deveria ser uma união indissolúvel. Naturalmente, a sacramentalidade que advém da fé, quando o casal, em nome de Deus, em nome da igreja, se assume um ao outro como marido e mulher, traz para o casamento natural, digamos assim, algo muito importante, porque aquele casamento é chamado a ser, no projeto de Deus, um sinal do amor de Cristo pela sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja, assim o marido é chamado a amar a sua esposa, e como a igreja é chamada a ser fiel ao Cristo, seu esposo, a mulher é chamada a ser fiel ao seu marido. É uma comparação, uma imagem que vai ser apresentada particularmente por São Paulo na carta aos Efésios. Portanto, nós queremos valorizar, sim, todo e qualquer casamento, nós queremos valorizar, sim, a família, porque a família, ela não é invenção humana, ela é um projeto de Deus. Vejam, até quando Jesus, no capítulo 19 de São Mateus, vai falar contra a separação, a carta de divórcio, dizendo: não separe o homem o que Deus uniu, os adversários de Jesus tinham alegado que Moisés tinha permitido que, no caso de desentendimentos, que
o marido desse carta de divórcio para sua esposa. E na realidade, essa história de carta de divórcio nos tempos de Jesus, havia uma corrente um pouco mais rigorosa, mas havia uma outra completamente laxista, digamos assim, que bastava o marido não gostar mais da cara da mulher, não gostar mais da cozinha da mulher, mandava ela embora e dava carta de divórcio. E eram interpretações variadas que haviam em torno da própria lei de Moisés. E Jesus vai dizer, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio, portanto, muito antes de Moisés, não era assim. Já a Adão e Eva, Deus diz, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E completa Jesus, por isso não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então vejam, meus queridos, nesta primeira leitura, nós temos algo de muito importante, né? Também muitas lições, aliás, para aqueles que têm participado da missa regularmente, ou pelo menos que têm acompanhado a liturgia diária, devem ter percebido que nós estamos lendo o livro do Gênesis. Começamos lá no primeiro capítulo, né? E agora já estamos aqui no capítulo 2, né? do livro do Gênesis. E é interessante que, vejam, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Aliás, o primeiro capítulo do Gênesis, ao falar da criação do homem e da mulher, disse que Deus toma a voz solene, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus os fez homem e mulher, ele os criou. Portanto, em igual dignidade, um semelhante ao outro. E é interessante como que já o autor sagrado, estamos falando aqui de vários séculos antes de Cristo, já percebia que os animais não serviam como a companhia adequada que o ser humano precisava. Aliás, diga-se de passagem, meus queridos, nós estamos crescendo, isso é muito bom, né? Nós estamos crescendo na nossa consciência de respeito com toda a criação e particularmente com os animais. Agora, realmente é preciso, às vezes, lembrar que muitas pessoas preferem adotar um cachorro do que adotar uma criança. E tem muita criança que passa necessidades justamente por falta de quem as acolha. É bom ter os animais? Claro que é. Eles são companhia, eles são, muitas vezes, o xodó da casa. Mas nenhum animal vai substituir a companhia do próprio ser humano. A mulher é a companheira ideal para o homem a companhia ideal para a mulher. De modo que, quando Deus cria a mulher, segundo a narrativa do capítulo 2 de Gênesis, da costela do homem, não tira da cabeça para ela não dominar, não tira do pé para ela não ser pisada, Deus tira do lado do coração. E Adão exclama, desta vez sim, é osso de meus ossos, carne de minha carne. Por isso o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Uma observação que termina a primeira leitura, que eu acho que é muito importante para nós, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Claro que todas essas narrativas, particularmente dos capítulos 2 e 3 do Gênesis, são narrativas poéticas, né? Não são descrições jornalísticas, crônicas históricas do que aconteceu, até porque não tinha ninguém naquela época para poder registrar tudo o que estava acontecendo, já que Adão e Eva eram os primeiros. Mas nessa reflexão, quando a Bíblia coloca que o homem e a mulher estavam nus, a gente não precisa de pensar que aqueles quadros que a gente faz sempre de Adão e Eva lá num pomar e os dois vestidos de Adão e Eva, né, como a gente costuma brincar, os dois sem roupa, que seja apenas um quadro terrestre do passado. Não, o projeto de Deus é justamente isso, que o ser humano viva de tal maneira na sua presença que ele não precise se envergonhar de si mesmo. Estar nu diante de Deus, estar nu diante um do outro,
é ser capaz de abrir o jogo sobre a sua inteireza sem ter vergonha de estar escondendo parcelas significativas da própria existência. Infelizmente, não é bem assim, né? Existe uma técnica chamada janela de Johari, que procura mostrar como que existem áreas da nossa vida que são conhecidas de nós e são conhecidas dos outros. É o que a gente chama de arena, né? A gente está ali, a gente é assim e todo mundo vê. Mas existe uma área da nossa vida que só nós conhecemos e os outros não. Esta área é chamada de fachada. A gente representa diante do outro aquilo que a gente não é. E quanto maior a fachada, pior a convivência com essa pessoa. Porque é uma pessoa que a gente nunca sabe quem é, com quem nós estamos tratando, porque ela sempre finge, ela sempre disfarça. Existem outras áreas, curiosamente, que os outros conhecem e nós não. Tem aquela pessoa que é chata, cri-cri, pernilongo, como dizia uma música antiga, ela acha que está abafando, que está arrasando, e os outros riem porque diz falta-lhe desconfiômetro, não percebe que tem alguma coisa na sua vida que está errada. E só ela que não percebe, os outros percebem, né? E existe uma outra área que ninguém conhece, nem mesmo nós, que é a área do nosso próprio mistério. De qualquer maneira, o projeto de Deus é que o ser humano possa se conhecer cada vez mais, de modo que ele esteja nu diante de si, nu diante de Deus, sem ter vergonha de ser quem ele é. Para irmos concluindo, naturalmente, a família cristã, com muita frequência, ou normalmente, inclui os filhos. Nós temos no Evangelho uma história de uma pagã. Sabemos bem que Jesus, embora os evangelhos mostrem, sobretudo São Lucas, mas São Marcos também aqui, mostram algumas incursões de Jesus fora daquilo que nós chamamos de Terra Santa, particularmente Tiro, Sidônia, na Fenícia, do outro lado do Mar da Galileia, Gerasa, né? Mas são incursões, são exceções, não fazem parte do ministério ordinário de Jesus. Jesus, basicamente, desempenhou toda a sua vida, inclusive a vida oculta, nos 30 anos na carpintaria de Nazaré, no meio do povo hebreu. Será tarefa do Espírito Santo, aí sim, depois de Pentecostes, fazer com que o Evangelho saia da Judéia para Samaria, Galileia, até os confins da terra, né? Mas aí já é o tempo da igreja que tem a sua catolicidade, portanto, a sua universalidade. Mas aquela pagã, ela foi em busca de auxílio para a sua filha. E ela conseguiu convencer Jesus, como Maria tinha convencido Jesus a começar os milagres da festa de Caná, quando ainda não tinha chegado a sua hora, né? Mas ela intercedeu e fez com que Jesus mudasse o próprio rumo das coisas. Essa mulher também fez com que Jesus mudasse o rumo da sua própria programação, chamamos assim, quando ela consegue o milagre para sua filha, que era pagã. Então, meus queridos, nós queremos rezar muito hoje, também por aqueles pais que têm que lutar muito pelos seus filhos, porque muitos são os pais cujos filhos estão possuídos por espíritos maus. Quantos pais têm os filhos que se desviaram do caminho? É uma coisa triste a gente ver uma mãe atrás das grades, do lado de fora, né, visitando o filho, e ela ali tentando de alguma maneira captar, trazer algum conforto, alguma mensagem para o próprio filho. Ou as famílias que têm filhos dependentes químicos, dependentes do álcool, enfim, desviados até da fé, né? Quantos pais que estão profundamente religiosos e os filhos optam pelo caminho do ateísmo ou da indiferença religiosa ou vão para outras confissões religiosas. Queremos pedir por todas essas famílias, por todos esses pais que sofrem por causa de seus filhos, os pais, as famílias que têm doentes dependentes e que se desdobram no cuidado dos seus doentes, para que possam ser fortalecidos pela solidariedade dos irmãos e das irmãs e, sobretudo, pela graça do nosso bom Deus.